Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e saiu mais uma pesquisa para a presidência da República e foi divulgada nesse dia 1º de junho. Eu vou trazer os números, algumas reflexões e mostrar para vocês algumas diferenças entre pesquisas divulgadas recentemente. Mas antes de tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal Politizando, ative aí o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho cresça. Eu quero, antes de mais nada, dizer o seguinte: a pesquisa não é minha, não sou eu que fiz ela, porque muita gente vem aqui e fala, essa sua pesquisa é mentirosa. Enfim, de vários lados, de vários apoiadores aí. Eu só estou trazendo os números que foram levantados pela Paraná Pesquisas, né, que é um instituto que foi contratado desta vez aqui pela BGC Liquidez Distribuidora de Títulos Mobiliários Limitada e, segundo consta no arquivo, com o objetivo de consultar a população sobre a situação eleitoral para o Executivo Federal em 2022 e a avaliação da administração federal. Bom, tem pesquisa quase todo dia, mas essa distribuidora de títulos mobiliários achou importante contratar mais uma. E a Paraná Pesquisas tem um negócio diferente, porque assim, quem se diz de esquerda não gosta dela, porque, segundo falam, os candidatos de direita sempre aparecem mais bem colocados nela. E, de fato, vocês vão ver que Bolsonaro aqui aparece bem melhor do que em outras pesquisas. E quem é bolsonarista não comemora, porque não acredita em pesquisa aí praticamente nenhuma. Eles gostam de enquetes, sabe aquelas enquetes feitas em sites bem estranhos, né? E aí eles fazem mobilização na bolha, manda ali um pro outro, todo mundo enche lá, vota, e aí eles têm lá, tipo, 500 mil votos. Aí eles querem comparar e falar, tá vendo? Isso aqui que é a pesquisa verdadeira. Então eu vou trazer aqui os números, insisto, que não são meus, da Paraná Pesquisa, que ouviu 2020 eleitores entre os dias 26 a 30 de maio, tem uma margem de erro de 2,2, para mais ou para menos. Eu só quero destacar que eu não faço sempre vídeo sobre a Paraná Pesquisas, porque também tem algumas ressalvas aqui, mas hoje, como o cenário político estava mais morno, eu falei, tá tranquilo, vou falar sobre ela. E ela vai mostrar o quê? Que na pesquisa espontânea, que é quando você não apresenta o nome dos candidatos, Lula lidera com 28,3%, Bolsonaro vem em seguida com 27,3%. Ciro Gomes vem atrás com 2,2%, Pablo Marçal com 0,3%, Simone Tebet 0,2%, Janones 0,1%, o mesmo de Felipe Dávila. Outros candidatos somados, 0,5%, ninguém branco e nulo, 7,5%. Agora vejam isso. Indecisos, 33,4%. Simplesmente não respondem ninguém se você não apresenta a lista com os nomes. Então é como a gente tem falado, independente de ser esse instituto, outros também têm apontado nesse sentido, de que quando você apresenta a lista, você tem ali o atual presidente, que está aí na mídia todo dia, toda hora, pro bem, pro mal, para ser elogiado, criticado, e você tem um ex-presidente que governou o país 8 anos, elegeu sua sucessora 2 vezes, e aí as pessoas se lembram mais deles e acabam, enfim, tendo uma memória que aí tentam pintar como se fosse uma maravilha no passado, e o outro está aí no presente, então também acaba favorecendo esses dois. Mas quando você não apresenta os nomes, é isso aqui. Se a gente somar com ninguém branco e nulo, dá aqui quase 41% de eleitores que não falam nenhum nome se não são estimulados. Então, na pesquisa estimulada, você tem Lula liderando com 41,4%. Ele tinha 40% no cenário anterior, que não era igual, mas vamos trazer aqui para vocês. Bolsonaro tinha 35,2%, vejam, agora está com 35,3%. Todos os dois oscilaram dentro da margem de erro, mas mesmo assim a de Bolsonaro foi bem tímida. A diferença aqui de 6,1%, bem diferente, por exemplo, da Datafolha, que deu uma vantagem para o Lula de 21 pontos. Outros institutos também têm mostrado uma vantagem para o Lula, que vai de 5, semana passada teve uma nesse patamar, outras aí na casa de 16, e como eu disse, o Datafolha 21. Ciro Gomes melhorou um pouco seus números, ele tinha 5,4 em abril, foi para 7,4 em maio e agora em junho apareceu com 7,7. Simone Tebet marcou 1,4, Janones 1,3, Bivar 0,9, Marçal 0,8, Vera Lúcia 0,6, Felipe Dávila 0,3, Emael 0,1, indecisos 3,2 e ninguém branco e nulo 6,9.
Agora eles fizeram aqui o seguinte cenário, um cenário só com 5 candidatos, esses mais bem colocados aqui. Aí o Lula, ele tem um patamar aqui muito parecido com a última pesquisa que eu analisei, que foi encomendada pelo BTG, feita pelo Instituto FSB. Lá o Lula tinha 41 nesse cenário reduzido. E só a diferença aqui é a seguinte, lá tinha Eduardo Leite, que marcou 3 pontos. Aqui o Leite não foi colocado porque, concordo, nem é pré-candidato. Mas lá o Lula tinha 41, aqui agora ele tem 41,6. O Bolsonaro, que tinha 31 na outra, aqui aparece com 35,8. Ciro Gomes, que na BTG aparecia com 13, aqui ele tem 8,3. A Simone Tebet tinha 2, 1,7, quase a mesma coisa. O Janones tinha 2, aqui agora 1,3. Indecisos 3,8, ninguém nulo 7,5. Aí a grande questão é, pra gente ver como que metodologia muda. Igual eu falei que mudou aqui nessa diferença do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno, aqui parece ter também mudado nessa questão, em que o Ciro tem 13 numa e aqui aparece com 8,3, e o Bolsonaro, que tem 31, aqui vai para quase 36. Então não quero acusar o Instituto de manipular os dados, não, mas pode ser, vou colocar assim na conta de metodologia diferente. E vamos para um outro cenário, porque eles tiraram o nome de Ciro Gomes para ver para onde os votos dele iriam, Aí nessa ilusão petista de que o Ciro tem que desistir para o Lula ganhar no primeiro turno, como se todos os votos do Ciro fossem para o Lula. Isso não acontece, vou mostrar para vocês. E o Ciro tem reforçado várias e várias vezes, o presidente PDT, que a candidatura do Ciro não está em discussão, se ele vai ou não vai ser candidato. O Ciro reforçou isso ontem, não há força humana que o faça desistir, mas a gente sabe que a pressão petista é justamente para causar instabilidade na pré-candidatura do Ciro. Mas vamos trazer aqui então os números. Lula aparece com 44,5, Bolsonaro 37, Simone Tebet 2,6, Janones 1,8, indecisos 4,4, ninguém, branco e nulo 9,7. Se a gente compara com o cenário anterior, em que o Ciro estava nesse cenário então reduzido, dá para a gente perceber para onde foram então os 8,3% das intenções de voto que ele teria se as eleições fossem hoje. Lula conseguiu pegar 2,9%, Bolsonaro 1,2%, Simone Tebet 0,9%, Janones 0,5%, indecisos 0,6% e branco e nulo mais 2,2%. Ou seja, deu aqui uma pulverizada. Então essa ilusão petista de que se o Ciro desistir, o Lula ganha no primeiro turno, olha, isso aqui está mostrado que o Lula se beneficia sim, mas não é tanto quanto muitos imaginam nessa matemática, Aí, por exemplo, Lula 42, com mais 8 do Ciro vai para 50. Não é assim que funciona. E vale lembrar só também, eu falei aqui se as eleições fossem hoje, esqueci de falar no começo. Se as eleições fossem hoje, a gente saberia quem que vai ser o vice do Ciro, tempos de televisão, propaganda na televisão, propaganda no rádio, campanha na rua, palanques estaduais formados, e todo mundo preocupado e atento com tudo o que está acontecendo, coisa que não acontece hoje. Segundo turno aqui, o Instituto fez só um cenário, Lula derrotaria Bolsonaro, 47,3 contra 39,2. Também aqui, uma diferença bem menor para o Lula do que outros institutos têm apontado. Rejeição também tem uma diferença gritante aqui. Bolsonaro lidera como mais ajeitado, o que todas as outras mostram também, só que aqui com uma rejeição bem menor. Aqui ele aparece com 50,7, era 50,9. Em seguida vem Ciro com 46,8, era 46,9. E logo atrás, quase empatado, vem Lula com 45,6, era 46,1. Oscilações bem pequenas, então não quer dizer muita coisa. Potencial de votos, também aqui quase o empate, muito próximo, Lula do Ciro, com Bolsonaro no meio, o que é diferente de outros institutos, que coloca Bolsonaro bem atrás de Ciro Gomes, o Ciro quase empatado com o Lula, mas aqui então o ex-presidente tem 52,8, Bolsonaro 47,3 e Ciro Gomes 46,9. Então aqui bem embolado, mas só nesse instituto. E vamos refletir rapidamente aqui sobre os principais nomes. Eu não quero nem avaliar essa pesquisa em si, porque como eu disse, por pouco eu nem faço esse vídeo. Mas assim, se a gente olha, o Lula ele tem uma liderança folgada, mas eu não sei se ele vai ter a vida tão fácil nessas eleições como muita gente pensa. Primeiro que o Lula tem dado assim, algumas declarações complicadas, assim, parece que ele não está bem.
Inclusive ontem ele falou que o Alckmin não apoiou o golpe, né, que é chamado golpe, o impeachment da Dilma. E quando o jornalista falou, mas presidente, né, Lula apoiou sim, você está falando então que ele foi contra? O Lula ainda, não. O Alckmin é um homem de bem. O Alckmin pediu até um parecer, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Aí na internet, obviamente, passou a circular um monte de vídeo do Alckmin falando a favor do impeachment, indo nos protestos ali, né, junto com a galera de verde e amarelo, junto com outras figuras do PSDB, Aloysio Nunes, Paulinho da Força, que agora virou, né, best friend aí de novo, era fascista, agora apoiou o Lula, virou de novo o companheiro. Ali com Aloysio Nunes e várias outras figuras. Né, tem declarações dele em entrevista. E vejam outro ponto importante. Uma matéria da Veja, publicada nesse dia 1º de junho, lá no site, cuja manchete é: TCU, Tribunal de Contas da União, intima diretor da Petrobras, nomeado por Lula, a devolver 975 milhões de reais. Renato Duque, vai destacar lá, foi condenado a mais de 60 anos de cadeia por corrupção na petrolífera nos governos do PT. Quase 1 bilhão esse cidadão aqui vai ter que devolver. Claro que ele vai recorrer, não sei o quê, mas isso aqui vai ser explorado também na campanha. Como eu digo sempre, o Lula tem um telhado de vidro complicado. E qual que é o maior argumento petista? Precisamos tirar Bolsonaro, precisamos vencer o fascismo. Aí muita gente tapa o nariz e fala, realmente, né, Bolsonaro tá uma tragédia e tal, então vou votar no Lula, que não é nada dessas coisas assim, mas né, consideram o Lula mal menor, menos pior. Aí eu pergunto, a gente tem que votar em mal menor no primeiro turno, sendo que é no segundo turno que a gente deve fazer isso, se o preferido, o melhor, o mais preparado não estiver nele. Esse é o convite que eu faço aqui sempre no canal. E Bolsonaro, um governo trágico, não tem o que mostrar de resultado. Ontem ele resolveu comemorar a queda no desemprego. Né? E sim, saíram algumas matérias aí, né, que vai dizer que voltamos ao patamar de 2015, no governo Dilma, em que temos hoje 10,5% de desempregados. E uma matéria que eu vou deixar o link vai mostrar o seguinte: apesar da melhora, o país ainda tem um número grande de desempregados, 11,3 milhões. Né? Isso depois de 4 anos de governo Bolsonaro. O que a gente observa? Né? Entra governo, sai governo, aí algum períodozinho melhora, depois piora, e fica nisso. Quer dizer, agora estamos em 2015. Aí vai dizer também a matéria que o rendimento médio dos trabalhadores é 7,9 menor do que um ano, mostrando que os empregos criados têm oferecido remuneração mais baixa. A remuneração média era ano passado R$ 2.790, agora é R$ 2.569. Então, a remuneração média cai, nós temos uma inflação aí de 2 dias, em torno de 12%, e as pessoas começam a fazer o quê? Aquilo que todo mundo está vendo. Né? Sacrifica, comprava isso, não compra mais, aí tira a carne, tira o leite, tira o lazer que tinha, para ter o essencial, para dar conta de comprar o remédio e olha lá também, né? Então, realmente é uma situação muito difícil do povo, né? Mas, claro, sempre tem aqueles que lucram muito na tragédia e esses dominam os meios de comunicação, que muitas vezes acaba aí dando uma relativizada. A aprovação do governo, né, nessa pesquisa aqui mostra que Bolsonaro é aprovado por 43, era 42,9, praticamente a mesma coisa, e reprovado por 53,7, era 53,4, também uma oscilação muito pequena. E qual que é o maior argumento bolsonarista? Não podemos deixar o Lula voltar, precisamos salvar o país do comunismo. E fica nessa coisa, comunismo, fascismo e o povo querendo emprego de qualidade, aumento na renda, preço dos combustíveis justos, porque isso aí é um assalto à mão desarmada. O povo quer que resolva a inflação, mas a conversa fiada domina essa polarização. E a alternativa para quebrar essa polarização, claro, tem os seus desafios, não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa simples, mas ela é possível. E quando a gente olha em todas as pesquisas, né, tem um nome que vai ter dificuldade, mas que terá menos do que outros, que é o nome de Ciro Gomes. Porque se você olha para Simone Tebet, para Janones, né, assim como olhava para Dória há pouco tempo, eles estão bem atrás de Ciro Gomes, não tem militância, não tem um projeto pronto, né, que de fato ataca os problemas do país. Então, o Ciro, acredito, se ele conseguir se firmar nos 2 dígitos, ele chega na campanha com uma força maior e pode sim fazer aquilo que muitos apostam, que é uma virada histórica. E se ele virar no primeiro turno, indo para o segundo, na minha opinião, vence tanto Lula quanto Bolsonaro. Né? Nós tivemos já no Brasil viradas que muita gente olhava há 4 meses das eleições e duvidava. Minas Gerais, eu sou de Uberlândia, aqui nós tivemos Zema
saindo aí do nada praticamente, indo para o segundo turno e vencendo. A Colômbia agora mostrou que isso é possível, né? Em 2018, vários outros estados, então engana-se quem acha que as eleições estão resolvidas. Tem muita coisa para acontecer e a dica que eu dou é: converse com as pessoas, né? Elas estão aflitas também com essa polarização. Claro que tem o bolsonarista raiz, tem o lulista apaixonado, existem mesmo, mas tem muita gente que está com um porque não quer o outro, e está com o outro porque não quer um. E é necessário apostar o quê? Na alternativa. Se essa alternativa não for para o segundo turno, aí cada um faz a escolha daquele que achar o mal menor. Mas enquanto for possível, é necessário que a gente, primeiro, olhe para as pesquisas assim e questione, porque são tantas pesquisas tão diferentes umas das outras, então é importante votar com convicção no melhor projeto e não porque a pesquisa mostrou isso ou aquilo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!